Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Aula essa aqui, estaremos tratando ainda das atividades de aventura, né? Então, iniciamos as atividades de aventura, também chamadas de atividades esportes radicais, né? Então, essa aula nós encerramos os assuntos de atividades de aventura, dos esportes radicais, para a aula que vem retomarmos o conteúdo, estamos fechando o segundo trimestre letivo, né? Como vocês bem sabem, então, para fecharmos o trimestre, retomamos os conteúdos e começamos conteúdo novo no trimestre que vem. Mas vocês bem sabem, já sabem como que funciona as nossas aulas, né? Então, já convido aqueles que podem, aqueles que conseguem, afasta os móveis, fica em pé, é importante, fica em pé. Vamos fazer aquele alongamento, trabalharmos, aquecermos a nossa musculatura e para o aprendizado se dê de forma melhor, né? Então, convido no ritmo da música lá já, vai aquecendo, vai soltando braços, vai soltando perna, para começarmos melhor a nossa aula. Então, movimenta os braços, olha aí. Junta os pés, segura as mãos lá embaixo, no ritmo da música, vai subindo as mãos devagarinho. Chegou lá em cima, ponta dos pés, solta lá e espreguiça. Gira o tronco para um lado. Gira o tronco para o outro, olha aí, voltou, soltou novamente. Afasta as pernas, flexiona os joelhos e joga lá à frente. Voltou, baixa o tronco. Olha aí. O queixo vai tocar o peito, então mantém as costas retas, encosta o queixo no peito. Pro teto. Pro lado. Pro outro. Gira a cabeça. Para um lado. E para o outro, olha aí, soltou novamente, gira lá, joga os ombros à frente, os ombros lá atrás, já leva as mãos lá à frente, mexe os punhos, mexe dedos, olha aí. Então são pequenos exercícios, pequenas atividades que nós damos, né? Ativamos a nossa musculatura aqui, favorece e muito o aprendizado, né? Ficamos bastante tempo em casa, ficamos bastante tempo parados, né? Então esses movimentos faz-se necessários. Sempre que tiver uma oportunidade, tiver um tempinho lá, faz esses exercícios, traz água perto de você, mantenha-se hidratado também, é super importante. E bora para a nossa aula, né? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos na aula de hoje, são duas atividades distintas, né? São duas modalidades diferentes para a prática, né? Então são duas atividades de aventura, como foi colocada para vocês, né? Considerar também esportes radicais, né? Que está sendo retratado nessas duas animações. Na primeira delas nós temos um elemento essencial, bastante utilizado, que deve ser presença fundamental, né? Para que você consiga realizar essa prática, que é dentro da corrida de orientação. E a outra atividade também, não existe competição nessa atividade, alguns parques, alguns locais até desenvolvem, né, mas não existe nada regulamentado, né, que é a prática do arvorismo. Então, a primeira modalidade que nós temos, a primeira manifestação que nós temos hoje é o arvorismo. Então, o que consiste o arvorismo? Então, o arvorismo é uma modalidade esportiva de aventura que consiste na travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos, como escadas, pontes suspensas, tirolesas, entre outras atividades que podem ser criadas, né? Então, a ideia do arvorismo é a presença fundamental das árvores, né? Então, nas árvores, você cria obstáculos, cria passagens que os praticantes devem estar realizando esse percurso para estar em contato com a natureza, né? Também estar realizando uma atividade física. Então, a ideia é justamente essa, né? Utilizar os espaços que nós temos para montar os equipamentos e assim realizar as atividades como está sendo retratado aqui para vocês.
Então, a definição de arvorismo, segundo a norma da NBR 15.500, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né, que em seu escopo define os termos usados nas atividades de turismo de aventura e define o arvorismo como sendo o quê? Arborismo é a locomoção por percurso em altura instalados em árvores ou em outras estruturas, né? Então, a ABNT define a atividade de arvorismo como locomoção por percurso em altura instalada em árvores ou em outros equipamentos. Não necessariamente precisa ser árvores, né? A ideia do arvorismo remete à árvore, né? Mas se algum parque, algum hotel fazenda, geralmente que utilizam bastante do ecoturismo, exploram as práticas do ecoturismo, né? Criar outros mecanismos como postes ou outro objeto que possa dar suporte a essas estruturas também pode ser utilizadas. Então, sempre a ABNT vai fazer essa regulamentação que faz essa definição aqui para vocês, né? Então, dentro das atividades de turismo de aventura, o que está sendo firmado bastante é o termo arvorismo, né? Então, ali como está retratado arborismo e arvorismo, existem algumas literaturas que divergem esses nomes, né? Dão definições distintas para esse nome, né? Mas dentro das normas técnicas, ela traz as duas definições juntos, né? Mas bastante utilizado, muito difundido é o nome arvorismo mesmo. Então, o que consiste o arvorismo? Então, como atividade de aventura, ele foi criado em 1997, né, especificamente na França e na Nova Zelândia, né, que são dois países de grande referência, de grande renome nos esportes de aventura. O arvorismo virou parte da indústria do turismo de aventura, né, e o do Brasil, a atividade chega em 2001. Então, como nós podemos ver aqui, está sendo retratado nessa imagem aqui as atividades do arvorismo sendo realizada aqui a travessia através da montagem dessa plataforma aqui, né, que os praticantes passam para lá. Então, essa atividade foi criada como fins de atividade mesmo, como uma atividade de aventura em 1997, e no Brasil ela chega em 2001. É muito forte, bastante ligada ao ecoturismo, como eu já falei para vocês. Na aula passada nós vimos a prática do rapel também, né, a prática da tirolesa também é utilizada bastante no ecoturismo. O arvorismo também é muito utilizado e bastante explorado pelo ecoturismo. Então, existem circuitos de diferentes graus de dificuldade dentro do arvorismo, né? Existem os mais simples, que são formados apenas por trilhas, onde os suportes para os pés são móveis e por isso exige muita concentração, né? Existem também os mais difíceis, que são que são desafiadores, além das trilhas, englobam paredes de escalada para chegar até as plataformas e paredões de rapel, né, para descer novamente ao solo, né? Então, lembra das aulas passadas que nós vimos escalada, vimos o rapel também, né? Então, dentro da prática do arvorismo, às vezes, dependendo do grau de dificuldade, né? Se for uma dificuldade muito mais difícil, mais técnica, então também há a presença de paredões, escalada, de paredes para fazer rapel, né? Então, existe tudo isso aí dentro da prática do arvorismo também. Então, uma coisa é fato, né, dentro do arvorismo é concentrar-se e dar cada passo e manter o equilíbrio, né? Que é a prática. Então, você manter o equilíbrio em cima da travessia que está realizando entre os pontos, né? Pode ser esses pontos, pode ser árvores, pode ser uma árvore, um poste, pode ser dois postes. Então, a prática aí depende do local que ele é montado, sempre levando em consideração todas as normas técnicas, as exigências que a prática e a implementação desses equipamentos exige, né? Bora para a nossa atividade, então. Falamos um pouco sobre o arvorismo, sobre a prática do arvorismo, né? Temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, que é a seguinte. Atividade descritiva, né? Então pega seu caderno, faz as devidas anotações lá. Segundo a ABNT, como é definido o arvorismo? Então, para a ABNT, ela define o arvorismo. Então, como se define para a ABNT, né? Com inspiração nessa imagem, realiza essa atividade e já voltamos com a correção.
Retornando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Segundo a ABNT, como é definido arvorismo? Então a resposta correta é o quê? O arvorismo, também para a ABNT chamado de arborismo, né, é a locomoção por percursos em altura instalados em árvores ou em outras estruturas. Né? Então, como está retratado aqui na imagem, fica fácil. Né? Então, essas estruturas montadas entre uma árvore e outra, com graus de dificuldades diferentes, com estilos diferentes, é chamado de arvorismo. Então a ideia é atravessar sempre de um ponto a outro, né? Sempre levando em consideração também todos os cuidados necessários que nós já vimos nas aulas de cuidados para as práticas de aventura. Né? Então aqui também existe, além do capacete, né, existem mecanismos segurando o praticante, né, para que caso ocorra algum acidente ele não venha a chegar ao chão. Né? Então tem sempre equipamentos de segurança que são extremamente necessários para essas práticas também do arvorismo. Então saindo do arvorismo, então temos a outra modalidade da aula de hoje, né? Essa modalidade existe competições, então ela é bastante, está ganhando grande mercado, né? Está sendo muito difundida, muito utilizada. Então, que é o quê? Que é a corrida de orientação. Então, o que consiste a corrida de orientação? Como que ela funciona? Né? Então, é uma modalidade esportiva que consiste em correr ou caminhar em um terreno desconhecido de mata, ou esse terreno pode ser urbano também, com o auxílio de um mapa e uma bússola. Como não existe rota certa, o praticante tem a liberdade de escolha, instigando a elaboração de estratégias em meio à atividade. Né? Então, a corrida de orientação, como está retratada aqui na imagem para vocês, então o que ela é? Ela é necessária, você recebe um mapa quando vai realizar a atividade, né? Você não conhece o percurso, esse percurso é apenas divulgado minutos antes do início da competição, né? Esse mapa é entregue aos praticantes, aos atletas, né? E através da leitura do mapa, então o atleta tem que saber ler mapa, tem que saber interpretar uma bússola, ler a bússola também, fazer a utilização dessa bússola. Então, a bússola é extremamente necessária. Então, você ter conhecimento de leitura de mapa, ter conhecimento de leitura de bússola também é essencial, né? Se você não tiver esses conhecimentos, precisa estar estudando, precisa estar aprimorando para que possa estar realizando as atividades de corrida de orientação. Né? Então, como está retratado aqui na imagem, fica fácil. O atleta aqui está de posse de um mapa, existem outras ferramentas que ele está utilizando ali no braço também, que são equipamentos necessários para a sua prática. Né? Então, está retratado aqui. E esse percurso pode ser realizado correndo, pode ser realizado caminhando, então existe... a ideia é fazer o percurso no menor tempo possível, né? Mas não necessariamente você precisa fazer todo o percurso correndo. Às vezes é necessário dar uma parada, estudar o percurso, visualizar o trajeto. Como não existe, você vai ter que ir por esse caminho aqui. Não, lá você sabe que você tem que chegar no ponto B, mas você pode ir por aqui, pode dar a volta, pode ir por outro lado. Então, independente do local. Né? Então, por isso que envolve bastante a questão estratégica. Né? Então, você tem que elaborar a melhor estratégia para chegar naquele determinado ponto. Então, a orientação como atividade acompanha o homem desde a sua origem. Né? No entanto, como esporte, ela surgiu nos países nórdicos há mais de 100 anos, com o propósito de realizar uma atividade física ao ar livre, mantendo a mente do praticante ocupada em toda a sua execução e contribuindo para a educação ambiental. Né? Então também alia-se o cuidado ambiental, a preocupação ambiental na prática da atividade. Né? Então, além da atividade física que você vai estar realizando ali, correndo, caminhando, você vai ter que também estar utilizando-se bastante da sua mente, do seu pensamento. Então, o pensamento, as estratégias desenvolvidas têm que ser realizadas durante a prática da atividade. Né? Você não vai ficar muito tempo parado para realizar a atividade. Né? Você vai estar correndo ali, às vezes estudando o mapa, vendo o melhor percurso que pode ser realizado. Então, isso daí alia-se tudo dentro da corrida de orientação. Então, a principal característica da modalidade é escolher e seguir a melhor rota para um terreno desconhecido contra o relógio. Isto exige de habilidades de orientação, tais como leitura precisa de mapa, avaliação e escolha de rota, uso de bússola, concentração sobre tensão, tomadas de decisão rápida, correr em terreno natural e manter o controle da distância percorrida. Né? Então, tudo isso daí são detalhes que o praticante, que o atleta deve tomar cuidado. Né? Então, sempre está aliando todos esses recursos dentro da prática. Então, você vai estar correndo, fazendo leitura de mapa, interpretando o mapa, lendo bússola,
vendo se aquele caminho realmente é o ideal, né? Se é seguro, tem todas essas questões que tem que estar se levando em consideração, que o atleta deve tomar decisão naquele momento ali, né? Realizando a atividade. Então, a exigência é bem grande do atleta, do praticante de orientação. Bora para a nossa atividade, então? Temos mais atividade na aula de hoje que fala sobre a corrida de orientação. Atividade descritiva, né? Então, pega seu caderno, lá faz as devidas anotações, copia lá e responde essa pergunta que fala o seguinte: defina corrida de orientação. Tranquila essa pergunta, né? Vamos ter um tempinho para realizá-la, já voltamos.
Voltamos então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Definir corrida de orientação. Então, com base nessa imagem que fica tranquila a definição, né? Então, a corrida de orientação é uma modalidade esportiva que consiste em correr ou caminhar em um terreno desconhecido de mata, pode ser um terreno urbano também, né? Com o auxílio de um mapa e uma bússola. Então, são equipamentos extremamente necessários, né? Muito característico, o mapa é muito característico na corrida de orientação, né? Pessoas que estão iniciando na orientação, às vezes que não tem grande conhecimento de leitura de bússola, né? Acaba recebendo apenas um mapa, né? Então, com a leitura desse mapa, você consegue se orientar, né? Mas agora, atletas mais experientes, atletas com a gama maior de conhecimento, né? Então os mapas são mais complexos, os percursos são mais difíceis, aí envolve uma grande gama de conhecimento maior, né? Então no início, como toda e qualquer atividade, né? Há graus também de diferenças dentro da sua prática, né? Então aqui a definição de corrida de orientação. Assim como toda e qualquer modalidade que exista competição, né? Então dentro da corrida de orientação existem vários campeonatos, é muito difundido, bastante utilizada também por várias entidades, né? Então temos a entidade aqui que regulamenta e que determina as regras da prática da corrida de orientação, né? Então temos duas entidades aqui que faz essa divulgação, né? Então a primeira delas é a IOF, que é a Federação Internacional de Orientação, né? Essa entidade foi criada em 1961 e a sua ideia é divulgar, difundir, organizar, homologar regras a nível mundial, né? Então no Brasil temos a entidade que regulamenta a orientação, que é a CBO, que é a Confederação Brasileira de Orientação, criada em 1999, né? Então essa entidade CBO é subordinada à IOF, né? Então são duas entidades que trabalham junto com a ideia, com o intuito do quê? Divulgar a modalidade, é claro, trazer mais praticantes, né? Estar realizando a atividade e também organizar as competições, mudar regras, criar regras, adaptar algumas regras, né? Então, são essas entidades que são responsáveis por toda a parte de aparato, né, da modalidade orientação, né? Então, temos as duas entidades aqui. Então, um dos itens principais que eu já falei para vocês, né, essencial para a corrida de orientação, que caracteriza a corrida de orientação mesmo, né, orientação, o termo literal, né, condiz o quê? Como se orientar naquele espaço mesmo, né, é o mapa. Então, o que contém nesse mapa? Então, nesse mapa contém todas as informações necessárias para a navegação do atleta. Então, ali, leia-se navegação, né, é a maneira que o atleta vai utilizar para estar realizando o percurso. A sequência dentro do mapa, né, então existe sequência de pontos, na qual o atleta deverá seguir para encontrar seus respectivos pontos de controle, que são chamados de PCs, né? Então, dentro do mapa, quando o atleta recebe o mapa, existem pontos específicos que ele tem que passar, né? Então, nós vamos ver ali à frente esses pontos de controle, né? Então o atleta passa, ele é obrigado a passar por esses pontos de controle. Caso ele não passe por um, ele é desclassificado daquela corrida, né? Então ele tem que passar por todos esses pontos, marcar a passagem desses pontos para daí chegar ao final, né? Então, dentro do mapa tem a sequência para chegar a esses pontos. Existe uma simbologia universal também de pontos de referência dentro desse mapa, né? Como todo e qualquer mapa que a gente conhece. Então, dentro desse mapa vai ter toda ali a questão de vegetação, do tipo de solo, as curvas de níveis que existem dentro do espaço, né? A escala real do espaço, os demais detalhes também específicos da localização dos PCs, né? Então, todos os pontos, todo o terreno é retratado no mapa, né? Então, o mapa é muito preciso, são técnicos específicos que fazem esse mapa, né? E principalmente a questão da escala. Vocês já vão ver por que essa escala é importante também dentro do mapa, né? Então, aqui, como vocês podem ver, né, tem um mapa aqui que retrata um percurso de orientação, né? Então, esse aqui foi um campeonato brasileiro de orientação sprint, como vocês podem ver. Foi realizado na capital do Paraná, né, em Curitiba. Então, pode ver que aqui está retratado toda a situação dos terrenos, né? Então, aqui foi realizado em ambiente urbano, né? Mas ela é muito mais utilizada, realizada em ambiente natural, né? Em meio à natureza. Então, pode ver que está tudo retratado aqui, os pontos de passagem, onde o que existe e o que não existe. E aqui do lado existe a escala também, né? Então, essa escala também é muito importante na utilização. Por que essa escala é importante? Vamos ver aqui. Opa, perdão, né? Tem mais um mapa aqui que orienta vocês, né? Então, para vocês terem uma ideia de como funcionam esses mapas, né?
Aqui tem a pessoa que fez esse mapa e todas as entidades que regulamentam também, que estão aqui do lado, e o terreno que foi retratado aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como são esses mapas ali. Mais um mapa também para ficar mais fácil a visualização. Então esses mapas, como falei, são todos super importantes, né, para a realização da atividade. Sem o mapa não haveria corrida de orientação, né? Então são todos estilos diferentes de mapa de competições distintas. Então, por que eu falei lá quando eu falei da escala, né, e da utilização da bússola? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos uma bússola retratada aqui, uma bússola utilizada justamente para orientação, né? Então, aqui ao meio, nós temos justamente a bússola que faz orientação para o norte magnético, né? E do lado nós temos uma espécie de uma régua. Então, a ideia é justamente aquela. Então, é medir no mapa, o atleta de posse do mapa utiliza essa bússola, né, que é uma régua junto, e coloca no mapa. Então ele consegue, através da escala, ele consegue calcular as distâncias, né? Então ele coloca ali, sabe que, por exemplo, voltando aqui, ele sabe aqui nessa escala aqui, ó, ele sabe que 1 centímetro corresponde a 5.000 metros. Então ele consegue fazer essa associação no mapa, né? Ele consegue fazer essa associação através da medição que existe ao lado da bússola. Então essa bússola, juntamente, além do detalhe da bússola, né, existe a régua também para fazer a medição e ajudar e favorecer bastante o atleta ou praticante. Então o equipamento de apoio na navegação, a bússola, né, o que o atleta irá usar para alinhar no mapa o norte magnético, traçar a rota e medir a distância conforme a escala informada no mapa. Foi o que eu já falei a vocês, né? Então aqui tem os detalhes da bússola para vocês, né? Então existe aqui nessa primeira imagem, a bússola fica acoplada ao dedo, né, para não, como o atleta está correndo, né, ele não perderia a bússola. E aqui também tem ele apontando, fazendo as medições necessárias nessa imagem aqui para seguir o seu caminho. Então a bússola é extremamente necessária para estar auxiliando o atleta. Então, dos pontos de controle, como eu falei para vocês, né, existem dentro do mapa, existem os pontos de controle, que é onde o atleta deve passar. Como que eles são retratados? Então, como está na imagem aqui, eles são dessa forma, existem dessa cor, branco e laranja, e acima deles existe um sensor eletrônico que vai fazer essa checagem de passada ali, né? Então são pontos, marcações numeradas e colocadas no terreno, em locais estabelecidos pelo mapeador, que é a pessoa que faz o percurso, né? Onde o atleta deverá encontrar conforme a sequência informada em seu mapa. O ponto de controle é representado por uma base eletrônica e uma bandeira nas cores branca e laranja. Essas bandeiras são chamadas de prisma. Então, existe uma sequência, então eu não consigo, por exemplo, eu não posso pular um ponto de controle e ir para um próximo e depois voltar para esse primeiro. Então, a sequência deve ser seguida, então a regra determina, primeiro passo no A e depois no B, né? Eu nunca posso ir no B e depois voltar para o A. Então, a sequência deve ser seguida e deve ser tomado todo esse cuidado, essa leitura do mapa, né? Então, temos aqui como é retratado um ponto de controle. Aqui também, duas situações, né? Então, em cima do ponto de controle, como vocês podem ver, aqui tem o prisma e logo acima tem esse sensor eletrônico em competições oficiais, né? Então, cada atleta, ao começar a corrida, recebe um chip no qual registra a passagem por esses pontos de controle. Então, pode ver aqui no dedo do atleta, né? Tá o chip, ele passa por aquele ponto de controle, encosta ali e registra a sua passagem para ali. Ao final na chegada, né, do atleta no final lá, ele consegue, no computador, eles conseguem traçar tudo controle eletrônico, né, eles conseguem traçar os pontos que se realmente o atleta passou por todos os pontos, né? Então, esse chip aqui, né? Então, quando encontra o ponto de controle, né, o atleta aproxima o SICARD, que é esse sensor aqui, da base eletrônica, a qual irá emitir um sinal sonoro e registrar a passagem, né? Então, para o atleta saber que ele passou por ali, né, emite um sinal sonoro, escutou esse sonoro, ele pode continuar o percurso. Além da classificação do mapa, da bússola e do ponto de controle, né, existem classificações também dentro da competição, né? Então, os atletas são classificados em várias categorias, leva-se em consideração o sexo, a idade e o nível técnico do atleta. Então, a primeira forma de categoria é dividida em o quê? Em homens, que é retratada pela letra H, e mulheres, que é retratada pela letra D. Então, são as duas diferenciações, né? Homem H e mulheres D. D de dama, né? O segundo idade, então os atletas são classificados por idade, e o terceiro são os graus de dificuldade do atleta. Então, eles são classificados em esses graus aqui:
Letra E significa elite, o A significa percurso muito difícil, letra B são percursos difíceis, né? A letra N são percursos fáceis, essas categorias não existem competição, né? Apenas prática da atividade. E além da N, né, existem outras classificações aqui, N1, N2 e N3, que são para iniciantes, para pessoas que estão iniciando na prática. Né? Então existe também essa diferenciação. Dentro desses graus de dificuldade, aí existem mapas diferentes, percursos diferentes. Aumenta seu percurso, dificulta bastante. Então quanto mais elevado for o grau, mais difícil vai ser a realização da atividade. Né? Então as categorias são divididas, como vocês podem ver aqui, ó. Dentro do mapa, todo e qualquer mapa ao receber, vai ter a nomenclatura lá, né? Por exemplo, aqui, ó, H, que é o sexo, o 21. Dentro do 21, na categoria da CBO, né, é a idade livre. Então pode ser qualquer idade quando está retratado o número 21. O B, o grau de dificuldade. Se nós voltarmos aqui, o B, nós sabemos que é um grau difícil. E o L, pode aparecer, às vezes aparece, às vezes não, né? O L2, que pode ser percurso longo, médio e mais de um percurso, né? Então é retratado com L, longo, M, médio. Se for um percurso, aparece o número 1, ou às vezes não aparece nada. Se for 2 percursos, aparece 2. Então fica fica nesse estilo aqui, ó. Damas, mulheres, livre, o 21 é a idade livre, né? Elite, percurso longo, um percurso longo apenas. Na segunda, se recebermos, temos o quê? Homens, até 35 anos, né? O B, nós temos que é difícil e 2 percursos longos. Então fica essa disposição no mapa, né? Então existem essas situações que são colocadas aqui dentro de qualquer mapa. Então o mapa é montado em cima da categoria e dificuldade que o atleta se encontra. Né? Dentro da orientação, então existem algumas modalidades. Então além da que nós retratamos, que são de pedestre, né, além que é a corrida, né, pedestre, temos a orientação feita em bicicleta também, a orientação para atletas com deficiências também existe, e a orientação equestre, que são a orientação realizada em cavalos, né, e também tem as situações das vertentes, como elas são organizadas, né, elas podem ser organizadas como competição, apenas como situação ambiental, né, visualização do espaço, né, com o intuito pedagógico, que existe a questão escolar, né? Entra com o intuito pedagógico, ensinar o aluno a uma nova modalidade esportiva, e também temos a turística, que é utilizada aí dentro do ecoturismo, como nós falamos nas outras modalidades ali, né? O arvorismo, o rapel também, que o ecoturismo acaba, a tirolesa, né? Que o ecoturismo acaba explorando. Então são as vertentes dentro da orientação. Bora para a nossa atividade então? Conhecemos um pouco da modalidade, vimos como que funciona o mapa, bússolas e todo mais as nomenclaturas, né? Temos uma atividade que retrata a seguinte. A atividade fala o quê? Analisando o mapa de orientação, a que categoria esse mapa pertence? Lembra lá, volta, revê os detalhes, então temos detalhes que trazem informações que esse mapa traz, que retrata a que categoria ele pertence. Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade, já voltamos.
E voltamos, pessoal, então, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era analisar esse mapa, né, e ver que categoria ele pertence. Vamos lá ver se vocês prestaram atenção na explicação. Então, a resposta diz o quê? Então, letra H de homens, então sabemos que é um mapa para homens. 21, o 21 dentro da CBO é qualquer idade, tá? Não é 21 anos. O 21, o número 21 corresponde a qualquer idade, então é idade livre. O E de elite e o A muito difícil. Então foi um mapa utilizado tanto para a categoria elite quanto para a categoria muito difícil. Então foi o mesmo mapa usado para as duas categorias, né? Então fica tranquilo essa interpretação, né? H, 21, E e A. Então foi um mapa utilizado para essas categorias, como está na resposta aqui para vocês. Então, mais uma atividade, dessa vez uma atividade descritiva também, né? Então já faz as suas devidas anotações no caderno que fala o seguinte: o que são pontos de controle, os PCs, né, na corrida de orientação? Então, como está retratado aqui, o que são esses pontos de controle? Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade também, já voltamos.
Voltando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? O que são pontos de controle, PCs, na corrida de orientação, né? Então, os pontos de controle são representados por esta imagem que está aqui para vocês, né? Então, o que que são eles? Então, eles são marcações numeradas, colocadas no terreno em locais estabelecidos pelo mapeador, que é a pessoa que vai estar desenhando aquele mapa, né, da prova, onde o atleta deverá encontrar conforme a sequência informada no seu mapa, né? Então, como está aqui, para voltar a imagem que fica mais fácil a visualização, né? Então, como está aqui, ele é representado por essas cores, que também que é um prisma, né? Então ele representa essas cores branco e laranja. Em cima tem o sensor eletrônico, então o atleta deve passar por esses locais na sequência que o mapa informa, né? Então nunca posso pular ou não posso deixar de registrar minha presença nesse ponto de controle. Extremamente necessário. Se eu não fizer isso, sou desclassificado da prova, né? Então leitura precisa do mapa para passar por esses pontos de controle. Então a resposta correta está aqui para vocês. E assim fechamos a nossa aula. Então trazemos o quadro novamente, o quadro Saiba Mais, que vai retratar melhor os assuntos da aula de hoje, né? Então no primeiro fala sobre o arvorismo e nos dois últimos fala sobre a orientação. Então aconselho a vocês, baixa os slides, clica no link e assista esses vídeos que vai estar melhor, vão visualizar melhor o conteúdo da aula de hoje. Lembro também para vocês realizar as atividades no Classroom para garantir a sua presença na aula. Então, forte abraço a todos, espero encontrá-los na nossa próxima aula, espero que todos fiquem bem e, como vocês bem falam, interajam bastante lá no aplicativo Aula Paraná, nos encontramos. Datê Baiô!